Olá, olá pessoal, tudo bem? Galera, então hoje eu trago para vocês uma aula, tá? Estou iniciando junto com vocês uma série de aulas para quem vai fazer o concurso da Prefeitura de João Pessoa, aqui na Paraíba. Então antes da gente iniciar esse vídeo, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Se inscrevam aí no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Só assim vocês vão poder acompanhar essa série de aulas dentro do edital que a gente tem programado, tá? A banca, para quem já viu o edital, a banca é a OCP. Então eu fiz questão de pegar o modelo de questões dessa banca para que a gente possa discutir a respeito e que vocês possam ver o padrão que ela cobra, tá certo? Então vamos lá, pessoal, olha só. A primeira questão aí diz assim, ele diz que em um determinado colégio, os professores utilizam duas formas para avaliação dos alunos, prova e trabalho. Neste colégio, 90% dos professores utilizam provas para avaliação e 75% trabalhos. Sabendo que os professores utilizam pelo menos uma dessas formas de avaliação, qual é a porcentagem de professores, dos professores que utilizam ambas as formas? Então, o que é que você tem aqui, gente? Ó, essa questão inicial, é uma questão que envolve a teoria dos conjuntos, tá certo? E aí, você pode resolver essa questão, deixa eu voltar aqui que eu passei demais. Para você resolver essa questão, o que é que você pode fazer? Você pode usar o diagrama de Venn, tá? A gente vai usar o diagrama de Venn. De modo que aqui, ó, ele dá algumas informações, tá? Ele dá os conjuntos, né, no caso, são professores que utilizam em suas avaliações duas ferramentas, né, duas modalidades, prova e trabalho. 90% utilizam prova e 75% vão utilizar os trabalhos. Então o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó, representar esses dois conjuntos, deixa eu apagar aqui esse nome. Representando os dois conjuntos, eu vou ter o seguinte, ó. Eu tenho T, que são os professores que utilizam trabalhos, e eu vou chamar esse conjunto aqui de P. Perceba que eu fiz questão de representar esses dois conjuntos tendo interseção, porque a questão quer saber os professores, né, o percentual de professores que utilizam as duas formas. Então eu vou ter interseção entre esses dois conjuntos. Só que aqui ele não dá interseção. Então o que é que você vai ter que fazer? Você chama de X essa interseção. Você tem um certo número de professores que utilizam as duas modalidades de avaliação. De modo que desses X professores que utilizam as duas formas de avaliação, eu vou distribuir agora os professores que utilizam somente um tipo de avaliação. Perceba que você tem 90% que utilizam provas. Então aqui eu vou fazer 90 menos X. Por que 90 menos X? Porque você já tem uma quantidade que utiliza as duas, tá bom? Então eu vou tirar dos 90, eu vou tirar essa quantidade que utiliza as duas. A mesma coisa vai acontecer aqui com os professores que utilizam trabalho. Você tem 75 menos essa galera que utiliza as duas formas de avaliação. Então o que vai acontecer aqui? Esse X é justamente o número de elementos da interseção entre o conjunto T e P. E aí o que você vai ter que fazer? Como você está em termos percentuais, né, 90% e 75%, e ele diz que pelo menos você tem uma galera, um número de professores que utilizam pelo menos as duas formas, eu vou somar isso tudo, 75 menos X, mais a interseção X, mais 90 menos X, e vou igualar ao total, né, que é 100%. Então aqui, ó, esse X negativo com esse X positivo eu posso cancelar. 75 com 90, nós chegamos a 165, menos X, tudo igual a 100, tá? Eu estou tirando o percentual aqui, mas saiba que é em termos percentuais. Aqui eu tenho 100%, tá? E aqui é 75%, 90%.
Então esse 65 eu passo para lá, né? 165 vai ficar menos x igual a 100. Esse positivo que está no primeiro membro, quando eu jogo, vai negativo. Então fico menos x igual a menos 65. Quando eu multiplicar os dois membros por menos 1, você chega a 65%. Pronto. Gabarito letra D. Lembra que eu falei, x aqui, nesse caso, vai ser o número de professores que utilizam as duas modalidades ao mesmo tempo, prova e trabalho. Você tem aí um percentual de 65%. Beleza, galera? Viu aí como essa questão é resolvida? Dá uma olhadinha nesse modelo de questão, tá? Eu trouxe aqui, é a nossa primeira aula, mas nas outras aulas que eu irei mostrar para vocês, eu vou trazer mais questões desse tipo. Olha essa segunda questão aqui. Essa segunda questão diz assim, né? Ele fala que uma dona de casa comprou um determinado produto em uma loja, mas não tinha o dinheiro para pagá-lo à vista. Então, deu uma entrada de 35% do custo total do produto. O restante, a dona de casa dividiu em 10 parcelas sem juros. Sabendo que R$350 equivale a 40% do valor da entrada, quanto pagará em cada parcela? Então, perceba que em momento algum essa questão aqui, tá? Essa questão aqui é uma questãozinha que você vai trabalhar com os percentuais, você vai poder equacionar, de modo que vai ficar assim. Eu vou colocar aqui os dados, tá, do problema. Você tem o valor principal, né, o valor do produto, que ele não dá, mas aí você pode chamar de X, tudo bem? Ela vai fazer o que? Ela vai dar uma entrada. E essa entrada corresponde a 35% do custo total do produto. Vamos lembrar de uma coisa, pessoal. Quando você está trabalhando com porcentagem, 35%, eu posso trabalhar com o valor em porcentagem, mas posso trabalhar também de duas maneiras, né? 35% é o mesmo que 35 por 100, que isso aqui corresponde a 0,35. Se é 35% do valor, então quando eu digo que o valor é X, ela deu uma entrada de 0,35x, não foi isso? Então essa foi a entrada. Deixa eu apagar aqui. O que vai acontecer agora? O restante, esse resto, vai ser de quanto? Vai ser de 65%. 65%, em um momento ele fala que é 65%. Mas se ele der uma entrada de 35%, sobra quanto para ele parcelar? 65% do valor, né? Ou seja, você tem 0,65% do valor dividido em quanto? Em 10 vezes. Só que aí você tem uma coisinha. Ele diz que R$350 equivale a 40% do valor da entrada. Ou seja, 40% de 35% desse valor principal corresponde a quanto? Corresponde a 350. 40%, lembre, 40% você tem o quê? Você tem 0,4. Esse dia aqui, na matemática, é uma multiplicação vezes 35%, que é 0,35 vezes x. Isso tudo igual a quanto? Igual a 350. E aí você vai ter o seguinte aqui, ó. Você tem essa equação agora para você trabalhar com ela. A partir daqui você descobre quem é o x. E depois que descobriu quem é esse x, que é o valor principal, você divide por 10, não é isso? Então vamos lá. Olha como é que eu vou fazer aqui. Você tem aí 40%, tá? Você pode trabalhar em termos decimais, mas eu vou trabalhar com frações, né? 40% é 40 sobre 100 vezes 35 vezes 100, né? Aqui você tem 35x, e isso tudo igual a quanto? Igual a 350. Aqui eu posso fazer alguns cancelamentos, né?
Esse 4 esse 0 com esse 0 aqui vai embora, né? Sobra 4. 4 vezes 35 dá 140. Sobre quanto? Sobre 10 vezes 100, você chega a 1000. Aqui você tem o x, então isso tudo é igual a 350. Eu vou poder cancelar esse 0 com esse 0 aqui. O que é que me resta? Vai ficar 14x igual, ó, esse 100 eu vou passar multiplicando 350. Vai ficar 350 vezes 100. E aqui o que é que vai acontecer, ó? 350 vezes 100, eu não vou multiplicar, eu vou passar 14 dividindo. Por que eu passo 14 dividindo? Porque 35 e 14 eu vou poder simplificar, né? 350 e 14 eu posso simplificar. 350 dividido por 14, isso dá 25. E 25 vezes 100, você chega a quanto? Você chega a 2.500, não é isso? 2.500. Então esse aqui é o valor principal, né? O valor do produto que ela foi comprar. Ele não quer saber o valor não, ele quer saber quanto é que vai ser cada parcela. Então agora eu vou pegar essa expressão aqui, que é o resto que ela vai dividir, né? Eu tenho aí 0,65 vezes o valor principal, que é 25.000. Aliás, 25.000 não, 2.500, dividido por quanto? Dividido por 10. Esse 0 com esse 0 vai embora aqui, né? E aí sobra quanto? Sobra o seguinte. Eu vou ter aqui 0,65 vezes 250, você chega a um valor de 162,50. Foi o valor de cada parcela do produto. Beleza, pessoal? Questãozinha um pouco mais delicada. Não diria que ela é difícil, mas ela é um pouquinho mais delicada, porque você tem aí o valor principal, você tem um percentual da entrada, o que sobrou dividido em 10, você tem um valor que corresponde a 40% da entrada, só que a entrada também está em termos percentuais. Tudo bem? Olha essa questão aqui, tá certo? Ele diz assim, né? Certa partida de futebol teve início a 21h20, né? 21 horas e 20 minutos. Sabe-se que o primeiro tempo dessa partida teve exatamente 46 minutos. Isso indica que o primeiro tempo se encerrou quando, né? Então veja que aqui você está trabalhando com horas. E aí, as nossas horas, diferente de algumas situações numéricas, você trabalha com o sistema sexagesimal. O que é um sistema sexagesimal? É na base 60. Então o que é que você vai fazer aqui, ó? Você pega 21 horas e 20 minutos e vai somar com os 46 minutos que foi do primeiro tempo. E aí você vai ter o seguinte, você vai ter aqui, ó, 66 minutos e você repete o 21, só que 66 minutos já deu 1 hora, né? Então, a cada 1 hora você tem quanto? Você tem 60 minutos. Se você pega 60 daqui e transfere para hora, você chega a 22 horas e quanto? E 6 minutos. Gabarito, letra E. Bem tranquila essa daí, não é, gente? Olha essa questão 4 agora. Uma questão que fala de sequências. Quem viu o edital sabe que no edital tem uma partezinha que cobra sequências, né? Padrões de sequências que envolvem letras, números, figuras. E aí é muito comum em provas de concurso, independente da banca, você ter padrões sequenciais. E aí observa aqui, ó. Nessa aqui você vai observar o seguinte. O segredo de você resolver uma questão que envolve sequências é você observar o padrão. E aí existem duas sequências que é bastante conhecidas, tá? Que é a nossa PA e a nossa PG. Claro que aqui são duas sequências que quem já passou lá pelo ensino médio viu que você tem duas sequências, a PA e a PG, que é a progressão aritmética e a progressão geométrica, que tem um certo padrão e uma série de formulinhas que vão ajudar a gente a resolver os problemas relacionados.
E se você observar aqui, você tem 51, 62, 73, 84. E ele quer quem? Ele quer o sexto termo. Você tem aqui o primeiro termo, que eu vou chamar de A1. O segundo termo que eu chamo de A2. O terceiro termo que eu chamo de A3. O quarto termo que eu chamo de A4. Você vai ter o quinto. E ele quer esse camaradinho aqui, ó, o A6. Quem é esse A6? Perceba que essa sequência aqui, minha gente, você observando ela com carinho, para sair de um termo para o outro, eu estou somando quanto? Eu estou somando 11, não é? Perceba que de 51 para 62, eu somei 11. Mesma coisa aqui. Mesma coisa do terceiro por quarto. Então o que você tem aqui é uma PA. Você tem uma PA de razão 11, onde o primeiro termo é 51, e ele quer quem? Ele quer o nosso A6, tá certo? Posição, o termo de posição 6, o sexto termo. E aí, como essa sequência aqui é uma progressão aritmética, o que é que você pode fazer? Você pode usar a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral diz que AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Se eu quero o sexto termo, então onde tiver n eu vou substituir por 6. Ficar 6 é igual a 1 mais 6 menos 1, 5, né? 5 vezes a razão. E agora eu posso substituir o A1 e a razão. Ó. Vai ficar 6 igual a quem? A 51 mais 5 vezes 11. E aí você chega a 51, né? Lembra que você faz aqui a primeira multiplicação, 5 vezes 11 dá 55. Então você tem A6 igual a quanto? Igual a 106. Gabarito, letra D. Toma cuidado, no dia da prova você pegar uma questãozinha envolvendo sequências, tá? Neste caso aqui, pessoal, foi uma PA. Tá certo? Que é uma progressão aritmética. Mas nem sempre a sequência que é dada, ela vai se encaixar numa PA ou numa PG. O que é que você tem que observar? Você tem que observar o padrão de formação dessa sequência, tá certo? Olha essa questão 5. Ele diz assim, ó. O preço de uma televisão sofre um acréscimo de 15% quando ela é parcelada em 5 vezes. Qual é o valor de cada prestação, sabendo que o preço à vista era de quanto? De R$ 1.800, né? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Você tem o valor principal, né? Que seria o valor à vista. Vou chamar aqui de V1. Entenda que esse V1 é o nosso valor pago à vista. Então você vai ter o seguinte: se você tem R$ 1.800, tá certo? E aí V2 é um valor já com acréscimo. Entenda aqui que esse V2 é o valor com acréscimo, ou seja, você tem 1.800 mais um acréscimo de 15%. E aí deixa eu falar de uma coisa, quando eu falo em acréscimo, tá, gente? Se você está acrescentando um percentual, aqui você tem 15%. Imagina que você tem um certo valor X e você vai aumentar 15% desse valor X. E aí você vai ter o quê? Você tem X mais 15%, né? Seguindo o padrão daquela questão anterior, é 0,15. E aí, X mais 0,15, você chega a 1,15. Isso aqui quer dizer o quê, ó? Se eu estou tendo um acréscimo, eu tenho aqui, ó, a quantidade inteira já do valor, que é 1. Essa quantidade inteira aqui corresponde ao valor inicial, mais esse fator multiplicativo aqui, ó, 15. Tá certo? Esse 15 aqui corresponde ao acréscimo. Claro, eu estou usando 15 como exemplo, mas se fosse 10%, seria 1,1. Então eu vou fazer o quê? Perceba que aqui
eu vou multiplicar esse valor por 1,15. E aí vai ficar quanto esse valor V2, tá? Esse valor com acréscimo vai ser 1.800 vezes 1,15, eu posso escrever 115 sobre 100, porque aí eu cancelo 2 zeros desse com 2 zeros desse. Você chega a um valor com acréscimo de quanto? De 2.070, porque sobra 18 vezes 115 dá 2.070. E agora, como ele quer que eu divida em 5 vezes, eu vou pegar 2,70 e dividir por 5, né? 2,70 dividido por 5, eu chego a um valor de 414 reais. Gabarito letra B. Dá uma observada aqui, ó, nessa questão dos acréscimos. Quando você está estudando porcentagem, alguns probleminhas eles são trabalhados dessa forma. Aqui é acréscimo, mas também poderia ter desconto. Tudo bem, gente? Então, essa aqui é a nossa primeira aula para você que está se preparando para o concurso da Prefeitura de João Pessoa. Dá uma olhadinha lá no edital, ver se tem alguma modificação. Até agora eu dei uma olhada, não tem. Eu trouxe aqui 5 questões da banca que vai fazer esse concurso, que é a OCP. Então perceba o estilo das questões. A gente chegou no momento que a gente tem que observar o estilo das questões da banca que vai fazer a prova, tá bom? Antes de encerrar o vídeo, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos, tá? É a nossa primeira aula. A partir dessa semana agora a gente vai iniciar uma série de aulas dentro desse conteúdo da Prefeitura de João Pessoa. Então é isso, galera. Forte abraço a todos e até a próxima aula.